Vamos lá, Ricardo. Isso é uma coisa que é muito verdadeira. Então, quando a gente fala a respeito de clientes que querem a simples aprovação do que está dito, mais ou menos como aquele Você marido... quer a bênção. Pô, aquele cônjuge inseguro. Então, por exemplo, o marido quer comprar uma cadeira. Ele não tem coragem de decidir pelo modelo que ele realmente quer. Ele chama a esposa, ele vai até aquela loja de cadeiras, ele mostra 10 modelos, mas ele influencia a esposa a escolher aquela uma. Ele quer aprovação. Vice-versa também acontece, e com alguns clientes isso é muito comum. Ou a esposa queria comprar aquela Mercedes conversível para ela, foi na concessionária com o maridão, se ferrou, acabou saindo com uma doblô para a família e para levar a sogra para a praia. Isso aí também acontece com o marido, é a mesma coisa. Achava que ia comprar BMW Z4 e saiu também com com o carro da família. Não tenha dúvidas. Você já teve contato com os livros do Malcolm Gladwell? Um deles está entre um dos meus favoritos. Falava, inclusive, essa semana, numa das minhas palestras, Outliers, conhecido fora do mundo, né? fora do Brasil, melhor dizendo, fora do mundo, fora do Brasil. E no Brasil teve a tradução como fora de série. Fora de série, era esse o nome. E o outro é o ponto da virada, né? Ponto da virada. O fora de série ele tem uma questão muito interessante que fala que para a gente ser muito bom no que a gente faz, não quer dizer que você vai ser percebido pelo mercado. Aí tem uma grande falha. Mas ele tem a linha de corte das 10 mil horas. Exatamente isso. Eu costumo dizer, eu passei das 20 mil horas de mentoria, então eu já estou com o dobro daquilo ali. Isso. E só que muita gente, sim, a gente já volta na questão do cliente, mas tem muita gente aqui no Outliers que acaba se enganando, porque Outlier é uma expressão dentro da estatística, né? Aquele, vamos dizer assim, um ponto fora da curva, padrão. Então, Dom Bosco, eu vou fazer o meu plano aqui de vida para eu ficar muito bom no que eu gosto de fazer, em tocar gaita de boca, tocar violão, em ser um mentor, ser um palestrante, ser um publicitário, ser um apresentador de TV. E quando eu chegar em 10 mil horas, eu vou estar arrasando. Mas quantos artistas de rua, quantos músicos, quantas pessoas fantásticas você sabe que tem muito mais de 10 mil horas, são muito boas no que fazem e ninguém conhece aquele artista que até hoje está apenas lá no barzinho, tocando voz e violão, e não conseguiu a projeção nacional pelo fato de não ter sido percebido. A não ser que o cara quer aquela vida, mas muitos gostariam de estar num outro patamar de carreira. Muita gente acaba errando na percepção, no como ser encontrado na maneira certa. Muito. Isso é extremamente comum, infelizmente. E se a gente for lembrar daquele filme, O Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Ele traz pontos da virada, né? Então, aqueles personagens eles foram de determinada forma até um ponto de suas vidas. E ali o cara teve, eu não me recordo se eram 4 ou 5 histórias diferentes, em função de decisões tomadas, né? E alguns dos caminhos foram trágicos, inclusive. Então, aquela teoria do caos de Confúcio, ela realmente, eu considero pelo menos aplicável, principalmente a nossa marca pessoal, que é a temática de hoje. Justo. Então... Fila, e dentro disso mesmo, né, tem cliente que, é o sistema binário, o que ele acreditava, um Y, uma coisa é o que ele acreditava, ele sentou com você, o que ele acreditava que era uma verdade absoluta. E às vezes você tem que dar para ele a outra direção, a outra perninha do Y, que muitas vezes é astringente, às vezes ele não gosta. E por vezes cria até um certo bloqueio no começo de trabalhar com você. E por vezes o fila tem que demitir aquele cara, tem que demitir o cliente. Agora eu volto a mais um conceito do Gladwell, que é a questão do índice de distância ao poder. Então ele fala sobre a diferença da gestão latina, da gestão germânica, e ele coloca nessa escola germânica, inclusive, Estados Unidos, que tem essa forma mais... menos patriarcal da gestão, vamos colocar dessa maneira. E os países com essa gestão mais patriarcal, e tem gente com essa chamada gestão latina lá na Ásia também, os tailandeses, assim por diante, em que é uma submissão. O superior, ele é dono, ele não é líder, né? E os outros acabam acatando aquelas orientações, e muitas vezes isso induz ao erro. E é o que acontece na nossa gestão brasileira e muitas vezes num efeito consultivo, que é um dos trabalhos da X-Play, da empresa que traz o sustento lá de casa, traz a felicidade lá de casa. E a qual você é muito conhecido. Foi a empresa que deu essa visibilidade para o nosso trabalho, né? Então, com muita felicidade. Hoje nós temos uma linha consultiva muito forte na X-Play e a nossa premissa é jamais mentir.
Porque a verdade é o que deve prevalecer, além de tudo, da vida, naturalmente, na consultoria, porque, escute, são pontos de virada que podem levar a um grande problema futuro, caso você não alerte aquilo. Muita gente não quer ouvir Dal Bosco, principalmente quando, isso é muito comum, empresas familiares, ou quando eles não têm onde colocar aquele que não foi tão bem nos estudos, quando a empresa não tem um processo de sucessão bem trabalhado, ele não pensa família empresária. É um herdeiro e não um sucessor. Ele pensa empresa familiar, eu devolvo para você a bomba. Qual diretoria dão para ele? Marketing. Oh, isso aí. E, infelizmente, é com essa que a gente cruza algumas vezes, tá? Então, são grandes desafios. Pessoas tentam colocar informações no bolso para que a coisa não seja revelada e o seu status quo seja mantido. Tá? Chega uma hora que a gente tem que falar para um cliente, para um mentorado, falar assim, ok, você falou tudo que tem que falar, agora é o momento de escutar. Né? Agora, porque se você fala demais, você não tem tempo para escutar na nossa hora, é o que você precisa fazer. E tem muita gente, claro, por causa da ansiedade, acaba atropelando dentro desse processo. E quando o cliente ele acaba não escutando ou ele já vem carregado de premissas, ele acaba não abrindo espaço dentro daquela caixa para entrar algo que é de modo estratégico, racional e não emocional. E a semana, inclusive, eu falava isso para uma potencial mentorada que quer ser atendida por nós e que falava, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tenho que fazer tal coisa. Eu só fiz uma pergunta, eu falei assim, ok, mas então por que você está aqui? Porque se você já sabe tudo o que tem que fazer e você acredita que é tão certo o que você fará, qual foi o sentido do Dal Bosco na vida? E aí, na hora, sabe, aquela pessoa desabou e caiu no senso da realidade, tipo, pô, realmente, a minha arrogância de achar que apenas quero uma aprovação, apenas quero uma dica e não, de fato, um acompanhamento, um direcionamento para eu parar de perder tempo, energia e dinheiro que não faz sentido, né? Talvez eu tenha que começar a escutar e não apenas afirmar. Em resumo, aí a pessoa depois, não na arrogância, na humildade, falou assim, opa, realmente, eu estou fazendo tudo errado e eu tenho que ir para um caminho que você indicou. Tem gente que não adianta e aí tem que demitir cliente. Fila já demitiu muito cliente? Talvez não no modelo de emissão, tá. Talvez não de forma clara, mas existem estratégias, né? A gente aumenta preço, a gente coloca limite, a gente começa a atender menos aos mandos e desmandos, né? Essa demanda só consigo começar em 2031? Exatamente. E olha lá, né? Vamos ver como é que está a agenda. Então, essas coisas acontecem. Entretanto, a gente percebe também que as pessoas estão muito mais dispostas a fazerem o certo. Isso é a parte boa. Então, sabe aquela coisa de você trazer algo e a pessoa já tentar advogar, já justificar, já se incomodar com aquele dizer? Cada vez isso tem reduzido. As pessoas estão ficando melhores ouvintes. Eu acredito muito disso ao LinkedIn. Muito, muito, muito. Porque ali dentro tem grandes profissionais da área de pessoas, você sabe disso, você mentora muitas delas, você participa de conselhos dessa natureza, e ali se fala muito a respeito das soft skills e do bom ouvido, né? Então, olha, ainda que seja um efeito um pouco raso, às vezes só da pessoa lacrador até às vezes. Isso, da pessoa querer dizer que sabe o que está fazendo, ela já notou que é vergonhoso ela ficar advogando no durante de uma evidência. E isso tem sido uma grande evolução. Por que a gente entrou nessa linha de conversa? Um dos efeitos consultivos que nós trabalhamos no grupo Xplay/EdPolice é algo muito delicado, né? Quer dizer, a EdPolice é a maior empresa de controle de fraudes de marca na web do mundo. E aqui, via Xplay, a gente representa para Brasil, América Latina e Portugal. Então, qual é o nosso trabalho? A gente fala com a outra parte e diz, olha, você está perdendo 30%, 40% do teu tráfego na web para terceiros. E, por incrível que pareça, Dal Bosco, a gente só vende quando fala com C-Level. Quando você fala com o pessoal de base, principalmente o pessoal do marketing, eles temem por algumas razões. A primeira é que vai vir à tona que eles perderam milhões nos últimos períodos.
A Número minha gestão 2. vai ser colocada em dúvida. Vai ser colocado em dúvida. O ponto número 2, ele está fazendo também isso contra outros. Então, existe um passivo que ele mesmo realizou contra terceiros. Então, é um jogo muito delicado essa questão da verdade no mundo corporativo. Filan, você falava a respeito da verdade de fazer a coisa correta, mas vamos dizer que o Filan fez coisa errada na sociedade e foi preso. Quem seria o publicitário que você gostaria de dividir a cela? Olhe, aqui no Paraná eu tenho bons exemplos, viu? Tem gente de ouro, mas por uma incrível coincidência, eu, eu vou citar 3 nomes. E os 3 nomes têm o mesmo sobrenome: Rodrigues. Então seria com o senhor José Dionísio, seria com o Rodrigo e seria com o Zé Rodrigues. Esses caras, para mim, são um exemplo, a família Rodrigues do Grupo AM. Mesmo se estivessem presos, daria para aprender bastante coisa. Daria para aprender muito. Quando nós somos sócios no nosso programa de TV, no Repórter 360, e o Zé participava muito comigo. E ele era o cara das perguntas desconcertantes, né? Então, quando aquilo acontecia, dele participar, eu me tornava um mero host. Então, eu dava oi para as pessoas, recepcionava, tal, e ficava só esperando, né? Quando que vem a dele? E ele trazia determinados questionamentos que ele obrigava a outra parte a fazer uma pausa poética, sabe? Mas não era para causar efeito, era para pensar mesmo. Tipo, pergunta ao estilo Paulo Francis ou Abu Janra. Mais ou menos por aí. É uma voadora. Mais ou menos por aí, exatamente. Mas eu considero genial o trabalho deles. É um trabalho justo. Para você ter ideia, eles não entram em licitação, não atendem coisa pública. Eles não venderam, não estou falando que seja uma coisa prejudicial, isso eu quero falar com muito cuidado, mas eles optaram por não serem vendidos a grupos internacionais, eles são independentes, eles construíram empresas diferentes, são 6 no grupo, cada uma com o seu foco, e eles trabalham muito diretamente com a verdade. Se a gente fala verdade, a gente também expõe aqui nessa mesa livro aberto no sentido dos nossos erros e acertos. E o Fila tem aí praticamente 2 décadas, daqui a pouco, batendo de experiência na área da comunicação. 29. 29? 29 anos. Então vamos para 30 anos aí. Qual foi a maior cagada na comunicação que você cometeu e que depois, tipo assim, pô, aqui eu aprendi que nunca mais farei dessa maneira? É tragicômico, tá? Mas é uma vergonha o que aconteceu. À época, eu tinha uma pequena agência de comunicação chamada Fly Comunicação. Éramos eu e alguns amigos de faculdade, são meus amigos até hoje, e nós nos aventuramos a abrir aquela empresa. Eu tinha acabado de sair da mídia digital, que hoje é o Grupo Mirum, né? Eu tinha trabalhado por 1 ano lá. E lá tive a oportunidade de conquistar alguns clientes, porque eu fazia era uma espécie de atendimento com redação, o que eu fazia lá, e já era digital, né? E teve um cliente que não se acertava muito com a empresa, e uma vez esse cara disse: se você decidir abrir uma empresa, eu vou com você. E eu abri. E o nome desse homem era João Senden, um senhor muito bacana, ele faleceu, da empresa Rixen. Ele produzia pantufas, coisas com a marca, eu acho que era a licença da Warner, tá? Mas ele, uma pessoa muito bacana, ele produzia na China, vendia aqui, um cara muito bem sucedido. Aí eu abri essa empresa para começar a fazer esse atendimento, junto com Gustavo, Rodrigo, não vou dar os sobrenomes aqui porque tem uma parte bem divertida daqui a pouco. E esse cara, Rodrigo, que é o nome dele, mas como é o nome geral, não estou especificando quem, para quem está ouvindo o podcast, ele era responsável pelas artes, um cara de mão cheia. Trabalha hoje com embalagens de São Paulo, assim por diante. É líder dessa linha de uma grande agência. Este cara fez a comunicação visual de uma clínica. E nós conquistamos esse cliente que era uma clínica. E eu, naquela correria, à época não existia isso de reunião online, nada disso, corria de um lado, corria para outro. E era num lugar longe. E ele era muito tirador de sarro e um pouco mal-humorado, esse Rodrigo.
E na papelaria, ele fez uma logo linda para a tal da clínica, e na papelaria ele colocou o nome do médico. Ele chamou o médico de Ivo Mengele. E no endereço ele escreveu bairro Cu da Cobra, número ponto que partiu, uma coisa assim. E eu levei aquele impresso lindo num A3, dentro da pasta que os publicitários carregavam, né? Eu fui lá e entreguei isso pro Ivo Mengele. Como assim ele qualificou o cara? Faltou revisão. Faltou revisão junto com o outro cara. E aquele negócio foi aberto. Eu vi a cara de ódio dos dois. E o cara falou, o que é isso? Aí o cara foi levantando a voz, aí eu olhei e o outro falou, mas como assim cu da cobra? Aí eu falei, deixa eu ver isso daqui. Aí o cara, não, isso vai ficar comigo. Eu falei, não vai. Eu puxando daqui, outro puxando de lá. Eu arranquei aquele papel, coloquei na pasta. Eu fui para o escritório e depois, né, mandei uma carta pedindo desculpa. Tal. Adiantou? Um dos caras riu, inclusive, mas obviamente não existia clima para aquilo ser conduzido, né? Mas foi uma grande lição para mim. E os designers têm o péssimo hábito de fazerem esse tipo de coisa, os web designers também. Então, não raro você vê aquele texto em latim vulgar, Lorem ipsum damer sit amit, que eles usam, teria sido um dos primeiros impressos de Gutenberg, né, na época do início do tipo móvel. E aí o pessoal usa colagens disso em sites. Só que você vê no meio, dá para disfarçar muito bem francês no meio desse texto, e palavrões escritos, barbaridades. É muito comum esse tipo de coisa. E é uma vergonha. As pessoas não podem brincar com algo dessa natureza. Fila, falando em comunicação, a gente tem hoje um volume de informação chegando ao mesmo tempo por meio das redes sociais, principalmente. Algo que era muito difícil há 20, 25 anos. Quando a gente tinha mais acesso por meio de Barça, Almanac Abril, revista Seleções, televisão e rádio típica. Então, hoje, informação não é o problema. Seja você classe C, B, A, as pessoas têm um smartphone na mão, a informação chega no mesmo nível, independente de qual sua classe social. Você tem um Wi-Fi, está batendo do mesmo jeito. E a gente está falando assim, informação também chegando de várias fontes distintas, confiáveis ou não, produzidas por multiculturas e multigerações. Na sua visão, para onde é que vai a comunicação corporativa agora nessa próxima década? Veja, o que você trouxe, ela leva à poluição da informação, né? Eu gosto desse termo, poluição da informação, melhor do que fake news, porque, às vezes, aquela coisa foi dita, mas ela está fora do contexto, está fora de um timing, está fora do momento correto, né? E então o que a gente tem visto? Os grandes grupos de comunicação eles têm voltado a ser chancelas. A gente vê aí muitas vezes rádios que elas têm mais audiência online do que na sua própria transmissão. Entretanto, ele carrega uma bandeira poderosíssima, seja de uma Band, de uma Jovem Pan, de uma CBN, de uma Band News, efetivamente, e por aí vai. Então, eu creio muito no resgate dos grandes grupos de comunicação enquanto chancela dos dizeres. Tá? O que aconteceu com a comunicação eu considero uma tragédia. A gente vê hoje o mercado falido. Existia toda aquela esperança quando veio o digital de que agora qualquer um vai poder brilhar. Não. Nós vimos um oligopólio, mas oligopólio mesmo, quase mono, né? De Meta e Google comandando o mundo. E aí você vê as televisões sem dinheiro para fazer grande coisa de programação própria, as rádios se arrastando, jornal andando de lado, não consegue imprimir, as pessoas fazendo notícias rasas, curtas e de repetição. E eu estou vendo nos últimos anos, depois do boom das chamadas fake news, que eu prefiro chamar de notícia poluída, o resgate disso. Então, está voltando alguma coisinha. A coisa está voltando a acontecer. E é engraçado que a coisa de uns 12 anos atrás, eu tenho esse artigo no LinkedIn falando a respeito de será que todo mundo merece ter a voz na web? Quer dizer, a gente teoricamente democratizou quando abriu as portas. A partir do momento que mais de metade do planeta, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas têm acesso diário à web e mais 3,6 bilhões de pessoas têm acesso às redes sociais no mundo,
a gente tem agora, então, mais metade do planeta um potencial produtor de conteúdo. Isso mensageiro. nunca aconteceu. Exatamente. Isso nunca aconteceu na história. Mensageiro, né? Exatamente. Porque antes você tinha um caminho muito claro entre o mensageiro e o receptor. E esse ciclo mudou, tem duas leituras, né? Tem gente que chama a virada do ano 2000, que eu acho mais bonito falar pela simbologia do ano 2000, o momento do completar o ciclo, do mensageiro, receptor e mensageiro, quer dizer, o indivíduo, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E a outra convenção seria da criação do iPhone, né? Porque o dispositivo móvel tornou isso mais dinâmico. Mas seja a convenção do ano 2000, ou seja a convenção do ano 2008, a esperança era de que as pessoas tivessem o poder de voz. Tá? Agora, poxa vida, gente, olha a desqualidade dos influencers que nós vemos por aí. O simples fato de alguém ter nascido do ventre de alguém famoso torna aquela pessoa uma personalidade. O simples fato da pessoa ter casado com outra, ela tem algo a acrescentar. Então, a coisa ficou extremamente rasa. E a gente entra num círculo, infelizmente, vicioso, né? Do raso pelo raso pelo raso. Eu fiz teste em um Instagram apócrifo meu versus o meu próprio Instagram, procurando assuntos de linhas ideológicas diversas. A timeline é absolutamente diferente. E, a uma certa altura, você começa quase a acreditar nas barbáries que ali aparecem. O que era o endosso das celebridades, hoje em dia a gente começa a ver o próprio endosso da influência digital por meio desses influenciadores. E desses influenciadores já chegando agora num terceiro nível, que é o próprio influenciador, que fatura R$50 mil por mês, e esse influenciador ele é completamente artificial, né? Ou seja, não é uma pessoa real que está lá do outro lado. Com relação à própria comunicação, você acredita dentro, né? Claro, essa influência digital das redes sociais, isso continuará de forma muito ativa. Mas você acredita em formas, não posso dizer mais analógicas, né? Mas uma volta da força da TV local, da rádio local, em um outro formato? Ou a patrola passou de vez e, como é que se fala, a vaca deitou? Eu acredito no conceito do omnichannel, né, ou do everywhere. Isso foi muito falado aí nos últimos anos, depois até caiu meio na linha do clichê, mas eu acredito nisso. Então, se a gente fizer um paralelo dos 4Ps para os 4Es, né, do livro... Me fugiu o nome do livro do Brian Featherstone. Ele fala dos 4Es que são o... experiência, onipresença, evangelização e everywhere. Tá? São os 4Es no lugar dos 4Ps. Então, quando você fala da praça, você está falando do everywhere. E o everywhere pula para o omni. Então, eu gosto também muito do conceito da Marta Gabriel. É genial para mim o título do livro que ela... Não sei se foi o primeiro livro dela, mas foi o livro que fez ela brilhar como personalidade do digital no Brasil, que é Marketing na Era Digital. Ou seja, a gente não pode falar em marketing on e marketing off, mas nós temos que entender que estamos fazendo marketing na era digital, mesmo quando a gente faz uma coisa off. Então, eu tenho um cliente aqui em Curitiba chamado Armarinhos Nodari. Eles vendem armarinhos. Então, tem sedes aqui na cidade, grandes as sedes, e vendem muita coisa de armarinho. E eles precisavam ter uma avaliação melhor no Google. E eles fizeram uma coisa genial. Foi uma ideia conjunta a nós. Eles entregam um papelzinho grampeado num sonho de valsa e tem um QR Code ali e fala, se você gostou do atendimento, fotografe e nos avalie. Você consegue imaginar algo mais analógico, mais carinhoso do que você entregar um sonho de valsa para alguém com um papelzinho, um recado? E a pessoa está tendo uma consequência digital, né? Então, eu gosto muito do conceito do everywhere. Só que eu colocaria uma pimenta aí no caminho, tá, Dal Bosco? A pimenta que eu coloco é a da chancela dos grupos de comunicação. Ainda que os grupos de comunicação estão me assustando um pouco porque eles estão assumindo vieses ideológicos. Isso nem combina com a premissa do jornalista, né? Inclusive, no início das atividades da X-Play, muitos dos redatores que a gente contratava eram jornalistas. E eu lembro muito bem de uma moça, uma vez uma líder de equipe, que estava profundamente revoltada e dizendo que as pessoas deveriam parar de curtir o que elas mesmas
publicavam ou se intercurtia dentro do departamento o que a gente publicava a respeito de clientes na web. E eu vi aquele papo, eu falei, por quê? Aí ela disse, porque isso vai contra a premissa do jornalismo. Eu falei, aqui não é jornalismo. Aqui nós estamos falando em nome de clientes que nos contrataram para tanto, e a partir do momento que nós decidimos carregar a bandeira deles, nós nos orgulhamos deles. Se você quer curtir ou não, aí é um ponto seu. Agora, você escrever para alguém que você não está disposto a curtir, realmente acho que você está com um problema, né? Fila, dentro da sua trajetória, os últimos 29 anos, o Fila foi casando, foi tendo, né, filhos. E aí eu te pergunto, o Fila é melhor empresário ou melhor pai? Olha, essa pergunta é boa. Eu não me considero nem um grande empresário, nem um grande pai. Por quê? Porque eu gostaria de fazer mais. Né? Gostaria de fazer mais nas duas coisas e eu ainda não tenho autonomia em nenhuma das duas coisas. Então, eu não tenho autonomia para estar com minhas filhas a hora que eu quiser, para levar elas para onde eu quiser e para oferecer para elas o que eu quiser. Em relação aos meus negócios, a mesma coisa. Eu sei que é um pouco utópico, né? Mas se a gente não pensar grande, como que a gente pode chegar perto do gigantismo? Agora, para você chegar nessa conclusão, provavelmente é porque Daniel Fila buscou por muitos anos alguns objetivos que talvez foram sacos sem fundo, que é a expressão que eu costumo dizer, já explico. Dinheiro é um saco sem fundo que eu vi que na minha vida não adiantava ser apenas aquilo que me movia. Porque quanto mais você buscava e você alcançava, você sempre via que tinha alguém que também ganhava mais, e quando você alcançava aquele seu objetivo, parece que a meta só duplicava. Sempre tinha cenourinha lá na frente, mas aí tem um monte de cenoura atrás de você que lhe leva como consequência pelo fato de você ter buscado tanto aquilo. Saco sem fundo, então, são aqueles objetivos que a gente talvez colocou por um tempo na vida e viu que tinha cenoura na frente, mas também cenoura atrás. Quais foram os sacos sem fundos da sua vida que você simplesmente viu que não adiantava, era uma ilusão, ficar louco por aquilo, buscando muito, e só te trazia, na verdade, algo que não te completava? Eu tenho algo muito claro na minha mente, e tua pergunta foi certeira, inclusive a contextualização também. Nos últimos anos, eu percebi que eu não tenho obrigação de atender. É engraçado isso, porque na minha vida pessoal, eu nunca me senti obrigado a fazer algo que eu não quisesse. Nunca me senti forçado a agradar, algo dessa natureza. Mas na minha vida profissional, sim. Então, vinham determinadas demandas, determinados pedidos, coisas com, assim, cliente ruim, valor baixo, pouca oportunidade e visibilidade, e eu me sentia obrigado a atender. Aquela história do não saber dizer não, né? E também uma outra coisa que tem que se pensar muito. Será que esse negócio aqui vai ter algum retorno para mim? Então, hoje, qualquer negócio que eu imagine fazer, eu penso que ele deva ter 3 pilares. Olha, talvez um deles até dê para abrir mão, mas você não pode caminhar com apenas um pilar, né? E esses pilares, eles são a satisfação em fazer aquele trabalho. O outro pilar é o dinheiro que ele vai te trazer. E o terceiro pilar é a visibilidade. Parecem coisas intangíveis, mas eu faço aqui um desafio para você, Dal Bosco, e quem porventura se anime, que esteja aqui nos ouvindo ou assistindo, a colocar as suas temáticas de vida dentro dessa análise. Por incrível que pareça, as respostas são óbvias. De qualquer coisa que a gente vá fazer em termos profissionais, você consegue claramente saber. Esse tem 3 pilares, esse tem 2, esse aqui só tem 1, esse não tem nenhum. E quantas vezes, por alguma razão que a gente não entende, pressões ou não sei, sabe aquela coisa do trabalhou tanto que não teve tempo para ganhar dinheiro? Às vezes a pessoa no meio desse bolo não pensa dessa maneira. Quando eu comecei a levar a sério essa análise, a minha vida realmente mudou. Ótimo, porque eu digo, claro, hoje em dia a gente chega numa maturidade pessoal e profissional onde o propósito ele é mandatório. Senão a gente não consegue estar de forma sustentável dentro daquela atividade, ou seja, por muito tempo. Se eu uso esses pilares, eu uso outros 3, mas que eles se interligam com a sua fala. Eu sempre boto em cima da mesa tempo, energia e dinheiro. O quanto de tempo essa atividade vai me levar, vai me tomar da vida, já que tempo é um recurso finito,
né? Não existe esse negócio de vou economizar meu tempo, né? Ou a gente utiliza ele bem ou mal. O quanto de energia, porque pode ser um negócio que pode ser, aos olhos externos, espetacular, mas aquilo vai me gerar um desgaste enorme. Dinheiro, ou seja, será que aquilo é prioridade para fazer uma alavancagem? E se eu tenho pontos negativos dentro dessas 3 esferas, dentro dessas 3 colunas aqui, aí eu começo a revisitar várias decisões, vários aspectos, se aquilo vale ou não a pena. E falando em valer a pena, meu caro, aqui a gente, por vezes, toma decisões acreditando que valia a pena e depois a gente se arrepende. Isso acaba nos trazendo ansiedade, aflição, né? E como dizia o próprio pensamento estoico, eu não posso deixar que a ansiedade e a aflição me dominem, porque eu não consigo mudar aquilo. O que te traz ansiedade? O que me traz ansiedade, o principal efeito da ansiedade na minha vida, hoje em dia, é a falha da comunicação. Então, posso contar um caso que aconteceu ontem. Ontem, uma pessoa entrou em contato com a equipe de polícia e ela disse, olha, eu sou gerente de marketing numa grande empresa, eu estou entrando em contato porque eu fui notificada por uma empresa concorrente minha. Ela gerou provas no cartório de que o meu grupo está violando o espaço de marca dela. Eu vim procurar, encontrei vocês como autoridade na web a respeito e gostaria de falar sobre. Aí caiu para uma pessoa nossa de atendimento lá em Portugal, é uma brasileira. Essa moça nossa de Portugal, a Mani, grande amiga, maravilhosa, profissional, quero que ela escute esse podcast aqui. A Mani conversou com essa pessoa e disse, olha, eu vou pedir para o nosso diretor, que é o Daniel Fila, ele tem mais experiência com a área jurídica, para ele conversar contigo. Aí a Mani me procurou, falei, não, posso falar com ela agora. E eu comecei a procurar aquela pessoa e a pessoa não aparecia, não voltava, falava picado pelo WhatsApp, escrevia algo, aí disse que a agência disse que isso, disse que aquilo. Aí eu entendi perfeitamente o que estava acontecendo. E esse tipo de coisa me gera angústia. A pessoa não gostaria de ir a fundo no assunto. Ela estava ciente do erro cometido, ela não queria revelar os erros que a própria agência cometeu e ela queria a chancela nossa de que nada daquilo que aconteceu seria grave, para ela mostrar algum trecho da comunicação para a diretoria dela. Então, é um caso muito pequeno, mas ele serve como exemplo de coisas que realmente me incomodam. Eu não tenho problema algum com críticas, com pensamento diferente, com antagonismo. Isso não tem problema algum. Agora, a cortina de fumaça, o jogo sujo das 48 leis do poder e, sabe, a desconstrução, o causamento, esse negócio me gera profunda ansiedade. Fila, a gente está gravando hoje em Curitiba, capital do Paraná. O que Curitiba tem de melhor e pior? Olha, eu só posso falar bem de Curitiba. Eu nasci aqui, eu só morei aqui. Eu nunca morei em outro lugar na minha vida. Eu digo que eu sou dos caras mais curitibanos que existem porque todos meus avós nasceram aqui e bisavós. Aliás, tem gente de Campo Largo de Araucária, mas é praticamente Curitiba, né? Então, eu sou totalmente curitibano e é o mundo que eu conheço, né? Então, eu acho as coisas aqui, hoje em dia, inovadoras. Eu acho as coisas justas. E eu acho que as coisas, às vezes, demoram um pouquinho. Então, quando a gente faz negócio com São Paulo, as coisas são muito rápidas. Eu tenho clientes de São Paulo que eu nunca vi pessoalmente e que a gente fecha o contrato em 2 dias. Enquanto, às vezes, em Curitiba, a gente visita a pessoa muitas vezes, leva 3 anos para fazer alguma coisa. Curitibano é desconfiado? Eu não diria que ele é desconfiado. Ele é desconfiado. Ele é desconfiado, mas ele não revela essa desconfiança. Então, ele fala tranquilamente, ele leva a coisa de maneira calma. Inclusive, com gaúchos, quando houve uma onda de vinda de gaúcho para cá, houve algumas ondas, né? Mas em uma das ondas a coisa ficava até um pouco diferente, porque o gaúcho gosta da peleia, né? Daquela conversa acalorada tal. O curitibano não faz isso. Então, quando a conversa começa a ficar acalorada, o curitibano ele mete a mão, ele se estapeia com o outro lado. Então, nós éramos muito isolados e hoje a gente já tem um jeito mais cosmopolitano, vamos assim dizer.
Mas é uma cidade que muito nos orgulha, agora a cidade mais inteligente do mundo, né? Ganhou esse título em Barcelona e eu não consigo imaginar outro lugar para morar, pelo menos por enquanto. Ou seja, curitibano, então, é desconfiado dentro da própria desconfiança. E bem discretamente. E aí é mais difícil de saber que ele está desconfiando de você. Fila, para a gente encerrar esse episódio aqui espetacular, você empreende há muitos anos, onde muitas vezes nós, dentro da nossa própria desconfiança, acreditamos que ficar como funcionário público ou ficar como CLT pode ser o modo mais seguro de se viver uma vida profissional. Só que você foi para o outro lado, você se arriscou. E se arriscando, você tem resultados diferentes. Não necessariamente eles são bons. São diferentes. São diferentes. Para sua câmera fechada, dá uma mensagem de incentivo, ou talvez não, mas muito particular, de quem está em cima do muro. Quem não sabe se empreende ou continua como CLT. São pessoas que, por vezes, talvez a própria insegurança está dominando eles, por algum bloqueio, ou porque sempre acreditaram que o que elas fazem hoje, ou ficar 40 anos dentro de uma empresa, é o melhor dos mundos. Só que muitos, eu comecei a ver, que se arrependem dentro da trajetória de não terem começado antes. Qual é a sua visão para, de fato, a gente ir empreender, buscar o risco e não se arrepender? Bom, obrigado, Dal Bosco, pela pergunta, é profunda. E o que eu tenho a dizer nesse sentido, para quem aqui nos acompanha, é pesquise. Quando a gente tem informação, e falando sobre a linha da verdade, a gente vai conseguir desempenhar uma batalha melhor. E a vida é uma batalha, no bom sentido, algumas vezes uma batalha quase literal. Mas se a gente falar da arte da guerra, de Sun Tzu, em relação a conhecer a você mesmo, conhecer o oponente, conhecer o campo de batalha, as suas chances vão ser muito maiores. Então, tem gente que não tem necessidade de glórias, de fazer algo muito diferente. A pessoa tem outros campos de glória no esporte, num grupo voluntariado, na criação dos filhos, no conjunto. E, de repente, aquele emprego que simplesmente dê a ela o sustento já está bom. Talvez seja essa uma história, e é uma história muito bonita, por que não? Agora, a pessoa quer empreender, quer deixar seu legado, quer fazer algo muito diferente, ou quer chegar no final do ano ou da própria vida e pensar, eu deixei um legado dentro da minha profissão. Você não vai aguentar aquele outro caminho. Então, a minha sugestão é pesquise, conheça-se, ou ao menos conheça quem é você neste momento, porque a cada dia a gente fala diferente. Inclusive, hoje, a gente está aqui no dia 1º de dezembro de 2023, eu estou falando isso. Talvez no dia 2 de dezembro de 2023 eu fale algo diferente, né? Então, que a gente se conheça, pelo menos, agora e faça uma revisão disso, porque é sempre tempo de mudar. Hoje, eu tenho amigos aí que são profissionalmente ativos, acima de 80 anos de idade e 100% ativos. E eu tenho amigos conhecidos na casa dos 40 anos de idade que não são ativos profissionalmente, alguns porque não conseguem, outros porque não querem e são felizes e têm outras atividades. Então, eu acho que vale a pena a gente ter coragem de fazer o que a nossa pesquisa, mas o nosso coração mandar. Era o que continha aí, Dal Bosco.